Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 301. Com muita fé, com muita alegria, hoje nós vamos meditar os capítulos 14 e 15 do Evangelho de São João. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para continuarmos a nossa meditação da Sagrada Escritura. No dia de hoje, capítulos 14 e 15 do Evangelho de São João. O padre disse ontem que, começando no capítulo 13, nós vamos ver a hora de Jesus. O Evangelho de São João é dividido em duas grandes partes. Primeira parte até o capítulo 12, final do capítulo 12, nós temos uma atenção especial nos sinais. Sinal é mais do que um milagre. Milagre é algo histórico que as pessoas precisam acreditar. Sinal é algo histórico que naturalmente as pessoas vão acreditar, mas o sinal também deseja trazer uma verdade de fé, revelar algo sobre Deus que vai muito além de uma cura física, muito além de um benefício físico para uma pessoa que acaba recebendo esse benefício. Então, o sinal tem uma verdade religiosa que vai muito além da ajuda física para uma pessoa. O sinal, no fundo, ele tem como desejo despertar a fé da pessoa. Então, o sinal é algo mais profundo do que dizer apenas um milagre. No Evangelho de São João vão aparecer 7 sinais. Até o capítulo 12, nós temos 6 sinais. E aí, essa primeira parte, então, mais dedicada, podemos dizer assim, aos milagres, aos sinais realizados por Jesus. E a segunda parte é a hora de Jesus. Nós temos a paixão, a morte e a ressurreição. No capítulo 13, do capítulo 13 ao capítulo 17, talvez aqui em toda a Sagrada Escritura, seja o momento onde se fala com mais detalhes sobre um acontecimento. Aqui nós temos o contexto da última noite que Jesus esteve com seus apóstolos, da quinta-feira à noite. Então nós temos o lava-pés, mesmo não dizendo da instituição da Eucaristia, aqui é onde foi instituída a Eucaristia, João não diz, os outros apóstolos, os outros evangelistas dizem. Então no capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, veja, nós temos aqui 4 capítulos. 13, 14, 15, 16 e 17 é para dizer para nós, João nos ensinando, nos contando aquilo que aconteceu na instituição da Eucaristia, na última ceia. Então aqui é um período de algumas horas, podemos dizer ali talvez 6 horas, um período de algumas horas onde tem muitos detalhes. Então aqui nós vamos perceber uma ação que acontece no capítulo 13, qual que é essa ação? O momento do lava-pés. Nós vamos perceber muitos discursos, principalmente hoje é o capítulo 14 e 15, muitos discursos, Jesus ele dizendo muito, em alguns momentos também acontece algum diálogo. Nós vamos perceber que Jesus ele vai dialogando aqui com praticamente metade dos apóstolos. Então, nós temos uma ação, que já ficou no capítulo de ontem, e aí nós temos muitos discursos de Jesus, e nós temos também alguns diálogos. O texto de hoje está no contexto da última ceia, no contexto de lava-pés. Então, Jesus lavou os pés, disse que um ia traí-lo, e aqui ele começa o seu discurso, aqui ele começa a formar os seus apóstolos para aquilo que viria depois. Capítulo 14, versículo de 1 a 4, eu escrevi aqui nas minhas anotações, foi o melhor termo que eu encontrei. É um texto lindo, Olha o que o texto diz. Não se perturbe, é um texto lindo que fala sobre a vida eterna e confiança em Deus. Então as duas coisas são inseparáveis, a vida eterna e a confiança em Deus. Esse é o tema principal do início desse capítulo
14. Jesus ele vai dizer que ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele vai dizer que na casa dos pais, na casa do Pai há muitas moradas. Então é um texto belíssimo, belíssimo, que vale mesmo a pena ser lido e meditado. O começo do texto diz assim: não se preocupe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar um lugar para vós. Então, depois que aconteceu o lava-pés, depois que aconteceu a instituição da Eucaristia, depois que acontece aquela parte celebrativa que era normal para os judeus, aqui Jesus começa a formar os seus apóstolos, possivelmente mesmo no ato da última ceia. E como que ele começa a formar? Como que ele começa a aconselhá-los? Como começa o seu discurso? Versículo 1, aqui é para cada um de nós. Não se perturbe o vosso coração. Essa frase é para ser sempre recordada. Nós deveríamos dizer todos os dias ao acordar. João capítulo 14, versículo 1. Quando você vê alguém meio ansioso, preocupado, agitado, com um problema, você fala assim, ó, João 14, 1 para você, hein? São João 14, 1. São João 14, 1 para você. 14, 1? Capítulo 14, versículo 1. A pessoa vai ficar curiosa. E aí ela vai lá na Bíblia, ela vai ser evangelizada. Então, queridos irmãos e irmãs, o que eu desejo para vocês é São João, capítulo 14, versículo 1. Não perturbe o vosso coração. Por quê? Credes em Deus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Deus, ele sabe que o nosso amor por ele tem diferentes medidas. E todas elas serão preenchidas de uma maneira diferente na eternidade. O que significa dizer que existem diferentes moradas? Diferentes moradas não significa dizer que existem diferentes graus no céu. Todos vão ser amados, todos vão receber de Deus à medida que amaram a Deus, à medida que precisam. É como se a nossa alma fosse um copo. Tem gente que amou mais, tem gente que o copo é maior, esse copo ficará cheio. Tem gente que tem um copo um pouco menor, que ofereceu um pouco menos, esse copo também ficará cheio. O amor a Deus tem medidas diferentes e todos serão preenchidos na medida que o amarem. Tem um grande santo da igreja, São Gregório Magno, ele diz isso em palavras diferentes. O padre já disse outras vezes, aqueles que puderem, eu sugiro que quem puder comprar, vale muito a pena a coleção, é a Catena Áurea. A Catena Áurea, o padre está aqui na página 414. Não sei se aparece aqui que está grifado. Página 414. Então você tem um texto da Bíblia. Aqui, olha, nós temos capítulo 14, de 1 a 4. Padre, eu quero comprar na sua biblioteca. O padre não tem biblioteca, não tem loja, eu não vou ganhar nada com isso. Vocês pesquisem, comprem online, que é metade do preço. E aí peçam ajuda para alguém. Quem quiser comprar numa loja física, aí fique à vontade. Online é metade do preço. Então tem o texto e aí depois tem um comentário. Veja o que São Gregório Magno ele diz. O padre vai direto no texto. Aqui na primeira folha eu grifei muito. Ele diz assim: tampouco sentem algum prejuízo dessa desigualdade entre as glórias, porque cada um só recebe quanto lhe basta. Cada um receberá quanto lhe basta. Santo Agostinho, ele afirma que Jesus diz isso, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Por quê? Porque seguramente muitos ficaram preocupados porque não eram os mais corajosos, não eram os mais justos, não eram os mais sábios e os mais santos. Seguramente viram pessoas mais corajosas, mais sábias, mais santas. E olhando para aquela situação de Jesus que ia para a glória e olhando para si mesmo, perguntaram: como que eu posso ir para o céu? Como que eu posso contemplar Deus face a face se existem pessoas muito melhores do que eu? Se existem pessoas muito mais justas do que eu? Isso daqui nós percebemos. Então Deus ele mostra que a eternidade não é uma competição. E muitas vezes eu vejo em campeonatos de futebol, um time ganha, primeiro colocado, e aí o vice-campeão é como se fosse descartado. Uma vez um piloto famoso de Fórmula 1, ele disse assim: o segundo lugar é o primeiro entre os últimos. O segundo lugar é o primeiro entre os últimos, ou seja, o segundo lugar não serve. Mas não dá para ganhar todo mundo. Então Jesus ele está dizendo que quem vai para o céu ganhou a competição. Que no céu há muitas moradas, ou seja, existem moradas diferentes. Então Santo Agostinho diz que com isso Jesus ele tira do nosso coração esse medo de terem pessoas
maiores do que nós. Nós agora temos um conforto, que na morada eterna existe aposento para todos. Texto belíssimo. E aí no versículo 3 diz assim: e depois que eu tiver ido e preparado um lugar para vós, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. Veja, Jesus ele diz assim: eu vim do Pai, a palavra estava com o Pai, eu voltarei para o Pai. Ninguém na história jamais disse ou jamais trouxe a si mesmo essa possibilidade de ir para Deus, voltar para Deus, estar com o Pai, voltar para o Pai. Só Jesus falou isso. Só Jesus falou isso. Jesus é uma pessoa singular. E aí uma vez um pregador, um autor norte-americano, ele fazia uma reflexão assim: só Jesus se disse Deus. Só Jesus afirmou que ele era divino. Ninguém mais afirmou, nenhum fundador de religião, nenhum grande pregador. Então aqui nós temos 3 opções. Vamos começar pela negativa. Jesus ele disse que ele é Deus. Eu nunca disse que eu era Deus. Vocês nunca ouviram nem Dalai Lama, ninguém dizendo que era Deus. Então aqui nós temos 3 opções. Primeira delas, Jesus estava mentindo e era um maluco. Porque imagina, ninguém nunca falou que é Deus, ele fala que é Deus, estava mentindo e era um maluco. Se ele fosse um maluco, ele não teria tantos seguidores. Ninguém segue um maluco. Ninguém dá vida por um maluco. Isso daqui é um absurdo. As pessoas não seguiriam ele até o final, já zombariam e deixariam ele de canto. Segunda opção é um mentiroso e um charlatão, ou seja, alguém que quer ganhar dinheiro, alguém que é oportunista, que quer levar vantagem com aquilo. Se fosse verdade, Jesus não teria morto, não teria entregue sua vida e não teria sido morto na cruz. Na última hora, ele teria escapado. O que ele ganhou com isso? Diz a geografia que em 10 minutos do Monte das Oliveiras, ele podia chegar no deserto e aí ele já estava livre. Então, se ele tivesse desejos financeiros, charlatão, de sucesso, ele teria escapado. E aí existe uma terceira opção que eu prefiro ficar com essa, que ele estava dizendo a verdade, que realmente ele é Deus. Então, só ele diz: eu vou para o Pai, eu volto para o Pai, eu estava com o Pai, a palavra sempre existiu. Então, nós vemos que Jesus ele é diferente de tudo que já existiu. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Gostaria de ler também o versículo 5. Aí Tomé, ele diz assim: não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Não sabemos para onde que o Senhor vai, como podemos conhecer o caminho? E aí tem outra passagem de São Tomé, depois vocês grifem e coloquem na frente do capítulo 14, versículo 5, vê capítulo 11, versículo 16. Quando Jesus disse que ia para Jerusalém, São Tomé dizia assim para os apóstolos: nós vamos juntos para morrer junto com ele? Aí agora vem São Tomé, Jesus diz que vai para o Pai, e ele diz: aí ele diz: como que podemos conhecer o caminho? Não, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Então, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Então, São Tomé era uma pessoa que sempre questionava. Mas neste versículo, não sabemos para onde vai. Como podemos conhecer o caminho? Nós vemos o desejo de São Tomé, o desejo de todas as pessoas de ficarem próximas de Jesus. As pessoas queriam estar na presença dele. Até os judeus queriam ir onde ele estava. Os apóstolos também tinham o mesmo desejo. E aí depois tem essa passagem, esse texto aqui claro para cada um de nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus aqui, ele não diz: eu sou um caminho, eu sou uma das verdades. Não, ele usa um artigo definido e singular: eu sou o caminho. O que significa um caminho? O que significa uma ponte? O caminho é algo que liga o lugar que nós estamos a um destino muito bem estabelecido, um lugar que nós queremos ir. Então o caminho é o meio que liga 2 pontos. E o que significa dizer que Jesus é o caminho? Dizer que Jesus é o caminho, que liga o ponto que nós estamos onde nós queremos chegar, é dizer que hoje nós estamos na situação, que cada um conhece a sua, mas nós queremos chegar no mesmo ponto. Nós queremos chegar na felicidade, ou à felicidade. Todos nós queremos ser realizados. Todos nós queremos viver eternamente. Então, qual que é a definição de dizer que Jesus é o caminho? Que ele é um meio que vai nos ligar onde nós estamos para onde nós queremos ir. Onde que nós queremos ir? Nós queremos ir à felicidade. Nós queremos
ser pessoas felizes. Ele é o caminho. Dizer que ele é a verdade, aqui está no singular. Eu sou a verdade. Existe um grande relativismo, o Papa Bento XVI falava, muitas pessoas, elas querem criar a sua própria verdade. Ah, isso para mim é verdade. Ah, isso para mim eu não concordo. Ah, eu acho que deve ser desse jeito. Ah, não, casamento, a igreja deve mudar. Agora homem pode casar com homem, por que que a igreja não aceita? Ah, não, porque agora vamos aceitar que Nossa Senhora é isso. As pessoas, cada um quer tirar a sua verdade da cabeça. Mas aqui tem a temática mais importante de religião. Existe algo chamado revelação divina. Começando pela criação, tendo seu cume no momento que Jesus, ele ressuscita, ali a revelação, ela é entregue totalmente, plenamente à humanidade. Jesus, ele revela a verdade na sua plenitude. Então, a igreja não cabe criar coisas novas, cabe proteger o depósito da fé e expandir, propagar esse depósito da fé. E nós que somos católicos, cabe a cada um de nós amar e defender aquilo que é o depósito da fé. Não vamos entrar em detalhes. Esses dias eu vi um irmão no sacerdócio dizendo que a igreja foi fundada depois de Constantino. Triste. Heresias dentro do meio eclesiástico é uma das coisas que mais fere o rebanho, porque o rebanho às vezes se sente perdido, porque aquele que deve ser o pastor acaba se comportando como um lobo, então as pessoas se sentem perdidas. Então, Jesus, ele diz, eu sou a verdade. E aí ele fala para os apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve. Ele deixa uma sucessão apostólica. Jesus, ele diz que ele é a verdade. Seja católico 100%, seja católico totalmente. Um dia tinha um cardeal do Rio de Janeiro, e aí eles falaram para ele, tal político é católico. Ele falou, não, esse não é católico, ele é caótico. O que é um caótico? Caótico é uma pessoa que está do lado da confusão, está do lado da bagunça. Não, nós que somos católicos, nós temos a doutrina e queremos ser fiéis a ela. Jesus não é uma verdade, Jesus é a verdade. Quem decide o que é certo, o que é errado, não sou eu, é Deus. Ele revela e docilmente nós aceitamos. A verdade existe e ele é a verdade. E aí depois nós temos também que Jesus é a vida. O que mais nós queremos nessa vida, o que nós mais queremos na nossa existência do que viver para sempre. Então ele vem e diz, eu sou a vida. Ele promete que com ele nós viveremos eternamente. Irmãos e irmãs, nós devemos seguir a verdade ensinada por ele, caminhando com ele na vida dos sacramentos. Assim chegaremos à eternidade. Nós vamos um pouco adiante, texto belíssimo, se Deus quiser. Ontem eu recebi uma mensagem, padre, estou aguardando esse aprofundamento bíblico. Aqui nós temos um tempo um pouco limitado, mas no aprofundamento bíblico, se Deus quiser, no próximo ano, nós vamos pegar versículo por versículo, ou a maioria dos versículos, e aí nós vamos ter aulas com um material que o padre vai preparar, um material de apoio. Então vocês vão receber, aqueles que quiserem, vão entrar no site do padre e vão ter um material de apoio. Leiam o material de apoio antes da aula, pesquisem aqueles que puderem os livros, eu vou tirar as partes principais, vocês vão ler, vão estudar, depois o padre vai fazer o encontro, e aí nós vamos fazer um curso de teologia bíblico, 6 meses para ler todo o Novo Testamento. Então nós vamos começar pelo Novo Testamento. E aí, de forma muito mais aprofundada do que esse ano. Porque aqui é uma fonte que sacia e dá sede. Quanto mais a gente estuda, mais a gente quer estudar. Destaco ainda, então, o padre tem que ser rápido, destaco o versículo 8, aqui nós temos Filipe, e o texto diz, Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Olha o que... Aqui nós temos antes Tomé, aqui nós temos Filipe, quem que nós tivemos no capítulo 13, nós tivemos Pedro, Senhor, eu não posso deixar o Senhor lavar os meus pés, eu vou lavar o seu. E aí depois tem Judas, e Judas ele faz vários questionamentos também, olha, e aí na última ceia nós vemos Judas questionando também Jesus e se colocando como um traidor. Então aqui na última ceia nós já vimos Pedro, Judas, Tomé e agora Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aqui nós temos o mesmo pedido de Moisés e de Jó. E aí, Jesus, ele responde, há tanto tempo eu estou convosco e vocês ainda
não me conhecem. E aí o versículo 10 é central. Eu e o Pai somos um. Ou seja, ele fez um pedido mais profundo da existência. O nosso grande Felipe fez o pedido mais profundo da existência humana. Qual que é esse pedido? Pedido dever a Deus. O problema é que ele estava com Deus, ele estava com Jesus. O Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus diz, quem me vê, vê o Pai. Então ele conhecia Jesus, mas faltava um aprofundamento naquilo que realmente era Jesus. Irmãos e irmãs, capítulo 14, capítulo belíssimo. Tem ainda o versículo 14, que eu gostaria de meditar rapidamente, que Jesus ele diz, se pedirdes algo em meu nome, eu os farei. Jesus, ele afirma que nós temos que pedir, mas nós temos também que confiar. A confiança é a condição para a eficácia da oração. Versículo 17, nós temos a promessa do Espírito da Verdade, e ele diz que os apóstolos não seriam órfãos. Então, os apóstolos, daqui a pouco a gente vai ver com mais detalhes, Jesus, duas coisas que ele fazia. Jesus, ele apoiava e consolava. Ele cuidava e consolava, apoiava e consolava. Então essas duas coisas vão acontecer depois com a vinda do Divino Espírito Santo. Ou seja, o Divino Espírito Santo, que também é Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, vai dar continuidade àquilo que Jesus realizava. Versículo 23, agora aparece Judas. Judas, ele disse assim, que Jesus, por que ele não se manifestou para o mundo? Aqui é uma das partes mais difíceis de entender, a partir do versículo 22. E aí vai até o final desse capítulo 14. Por que o Senhor não se manifestou para o mundo? Confesso que eu meditei bastante. A resposta óbvia é, claro que Jesus se manifestou para o mundo. Olha Judas aqui, versículo 22. Senhor, como se explica que tu te manifestaste a nós e não ao mundo? Ué, como que ele não se manifestou ao mundo? Essa pergunta está errada, ele se manifestou ao mundo. Agora, Jesus, ele diz em outras palavras, o problema é que para compreendê-lo é preciso ter amor. Uma pessoa que não ama não consegue compreender a Deus, não consegue compreender Jesus. Por quê? Porque Deus é amor. E aí o que faltava para Judas era o amor. Na verdade, tinha se manifestado para todos, mas só o compreendeu quem amava. E aí, capítulo 15, aqui fica uma tarefa de casa. No capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 17, vamos mostrar a Bíblia de novo do Padre. Eu convido que vocês circulem na Bíblia de vocês todas as vezes que aparece o verbo permanecer. Em qualquer conjugação. Permaneceres, permanece, permanecerem. Quando vocês encontrarem alguma coisa ligada a permanecer, vocês vão circular. Eu circulei na minha Bíblia 11 vezes. A palavra amigo, 3 vezes. A palavra permanecer, 11 vezes. Por quê? Aqui a resposta é óbvio. Por que permanecer? Porque Jesus ele não chama mais os seus apóstolos de servos, não chama mais os seus apóstolos apenas de filhos. Aqui ele chama os seus apóstolos de amigos. E a condição para a amizade é a reciprocidade. A condição para a amizade é que os dois devem querer permanecer juntos. E aí Jesus ele diz assim, não foram vocês que me escolheram, mas eu que vos escolhi. São Tomás de Aquino ele diz assim, nós temos uma tendência de pensar que a primazia da amizade é a nossa decisão. Eu quis ser seu amigo. Eu desejei ser seu amigo. Não, aqui Jesus diz que a primazia da amizade vem dele. Para evitar qualquer narcisismo, a pessoa se achar que ela é centro, e qualquer ignorância. Então, por que nós somos amigos de Deus? Por que nós somos discípulos? Porque ele nos escolheu. E como que nós permanecemos? Nós permanecemos através do amor. E como que nós o amamos? Nós podemos amá-lo, principalmente nos deixando ser amados por ele. Na adoração, na meditação, na vida dos sacramentos e também no nosso relacionamento com o nosso próximo. E aí, gostaria de apresentar uma breve conclusão, capítulo 15. Às vezes tem pessoas que dizem, padre, não meditou esse versículo, esqueceu disso. Não é questão de esquecer, porque o padre tem que fazer escolhas. Então, por isso que é importante todo mundo ler. Queridos irmãos e irmãs, para mim o mais importante é que nós estamos no final da vida de Jesus. Jesus não pensa nele, mas encorajar e apoiar os seus discípulos que são chamados de amigos. O mais importante é manter-se em comunhão com Jesus.
entre nossos irmãos e com o Pai. Ele deseja, Ele quer que nós tenhamos 3 coisas para segui-lo. E para continuar amigo de Jesus é preciso 3 coisas: querer, confiar e seguir. Irmãos e irmãs, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. E vamos adiante. Amanhã, capítulos 16 e 17. Não se esqueça. Querer, confiar e seguir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.